Olá, muito bom dia! Ei, beleza, hein? Bom dia para você em toda essa Minas Gerais do nosso coração. Minas Gerais que, como já disse Guimarães Rosa, são várias, Minas são várias. E a TV Alterosa é que dá voz para essa Minas Gerais, esses 4 cantos de Minas Gerais, o melhor estado do Brasil, sem dúvida. E hoje o programa está demais. Vamos apresentar para vocês os nossos convidados que vão começar dando aquele bom dia todo especial nesta quarta-feira, 2 de agosto. Vamos lá então. Bom dia, doutor Ricardo. É um prazer ter você aqui mais uma vez no TV Verdade. E aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Bom dia, meu amigo Péricles. Bom dia aos meus queridos convidados da mesa. Bom dia aos telespectadores. Um dia repleto de paz, saúde e prosperidade a todos. E vamos também, nosso convidado para lá de especial, ao nome Peter Wood. Se fosse eu, mudaria esse nome para Ron Wood, ia tocar nos Rolling Stones, ia ganhar a maior grana, rapaz. Peter Wood está aqui com a gente te dá o bom dia também. Ele que é doutor em geografia, norte-americano, mora no Brasil desde 2013. Veio para o Brasil fazer uma pesquisa em Foz do Iguaçu, em agosto do ano passado, se mudou para Belo Horizonte para cursar doutorado em demografia na UFMG. Bom dia, doutor. Oi, bom dia. Muito obrigado. Grande prazer estar com vocês e bom dia, Minas. Tá certo. E agora ela que vai abrilhantar com a sua beleza o nosso programa, deixá-lo cada vez mais bonito, né? A presença feminina que é fundamental aqui pra gente. Cantora e jornalista. Olha que beleza, hein? Fernanda Garcia tá aí com a gente. Bem-vindo aqui ao TV Verdade conosco. Bom dia para vocês nessa manhã gelada, porque tá frio hoje de manhã. Foi difícil sair da cama para vir pro programa, viu? Realmente é tá muito fácil. Amor por vocês de casa, gente. Pra gente vir de manhã nesse frio pro TV Verdade. Mas vai esquentar daqui a pouquinho. Tá também só com o cachê que tá ganhando aí como jornalista. Hein? Levanta até mais cedo se for preciso. Tô rica. Rico está ele, rico em bom humor, em informação, em sabedoria. O cidadão do mundo, o cidadão das Gerais, cidadão Éder, o nome de todos os cidadãos aqui. Tá vendo? Não acordou ainda não, né, Pedro? Tá certo, tô acordando ainda, né? Olha lá, o cidadão que é o Éder. Muito bom dia, minhas amadas telespectadoras, meus queridos telespectadores. Bom dia, Pélix. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia aos colegas aqui da mesa, aos colegas que estão ali no estúdio e o pessoal dos meus colegas também, queridos, que estão lá na técnica, né? Fazendo chegar a toda Minas Gerais e agora com a internet ao mundo todo, o nosso querido e amado TV Verdade. Aqui, a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Doa em quem doer. Então eu quero saber, você que está em casa, você que é brasileiro, você que ama esse país continental, país maravilhoso, me diz uma coisa, a imagem do brasileiro, ela é vista lá fora da forma real? Como é o brasileiro? O brasileiro que é um povo alegre, feliz? Você já pensou nisso? Você respeita as leis? E o brasileiro respeita? Você gosta do seu país? Você ama, respeita o direito dos outros? É o que a gente vai querer saber a partir de agora no TV Verdade. E eu passo essa bola para o doutor Ricardo, logo de cara. Doutor Ricardo, o brasileiro, sendo feliz do jeito que é, sendo o cidadão que é, ele pode cobrar respeito? Péricles, o brasileiro sempre foi muito respeitado, né? Sempre. Ser brasileiro é um orgulho enorme. Mas, ultimamente, as notícias que tem vinculado no mundo não são as mais valiosas. Infelizmente, o Brasil ele só ocupa as páginas dos jornais, a imprensa falada, a imprensa televisiva, só com corrupções, assaltos, falta de segurança e por aí afora, que na realidade essa meia dúzia aí de larápios não corresponde em nada o povo brasileiro que tem uma alma sábia, uma alma alegre, um povo inteligente, um povo trabalhador. Mas, infelizmente, meu amigo Pérez, o que circula para o mundo inteiro é a parte negativa, e vou dizer mais, tem uma pessoa que está também sendo vinculada no mundo inteiro como um dos piores presidentes que o país já teve.
Pois é, e por que eu puxei esse assunto com o Ricardo? Porque é o seguinte, um cidadão norte-americano, ele veio para o Brasil, foi casado com uma brasileira durante 3 anos. Então ele se acha no direito de conhecer o Brasil, conhecer os brasileiros. O que ele fez? Ele usou as redes sociais e postou 20 itens descrevendo a ação e como o brasileiro faz, como ele age. E ele diz que são os 20 motivos pelos quais ele, inclusive, odeia, o termo é esse, ele odeia o Brasil. A publicação causou um alvoroço danado nas redes sociais, acabou sendo retirada e o suposto dono teria apagado para evitar outros problemas. Este assunto a gente vai tratar aqui, item por item, a gente vai analisar, inclusive com o nosso correspondente do SBT, Sérgio Utz, que vai entrar com a gente direto, né, via Skype lá de Londres. Vai tratar desse assunto, a gente vai ver essa imagem do brasileiro lá fora. Sérgio Utz já está aí a postos, né? Já quer falar de uma vez, Sérgio? Quer mandar aí a imagem do brasileiro aí, ó? Tá vendo? Sérgio, é um prazer ter você aqui no programa, acordando cedo, dando essa moral aqui pro TV Verdade, porque aqui é só a verdade. E a verdade do brasileiro aí fora? Tá duro, hein, filho? Bom dia, Péricles. Bom dia para todos vocês aí de BH. Vocês estão reclamando do frio, mas aqui a gente está mais ou menos no meio do verão e a temperatura está absolutamente igual. Então o frio aí está calor aqui, mais ou menos. Sabe, esse verão britânico que é uma farsa, né? Tem 2 semaninhas de verão aqui, com a temperatura chegando aos 30 graus e depois termina. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente debater. É bom a gente ter espaço para debater isso, porque o brasileiro ainda é visto, depende de com quem você conversa. Eu recentemente tive uma experiência de fazer matéria, por exemplo, com uma reportagem aqui em Londres, com a imigração britânica, que lida com pessoas que vêm aqui trabalhar ilegalmente. E por incrível que pareça, apesar de estarem ilegais, os brasileiros que são presos pela imigração são bem vistos por eles, porque eles não dão muito trabalho, ao contrário de outras nacionalidades que vêm para cá trabalhar ilegalmente. De uma maneira geral, eu posso dizer para vocês, assim, eu tô fora do Brasil há 7 anos praticamente e sempre viajei muito, assim. Eu acompanhei a mudança de percepção do Brasil aqui fora, né? Há 10 anos nós ainda éramos o país do futebol e do samba, era essa a principal percepção do Brasil. Mudou bastante quando o Brasil conseguiu reduzir a pobreza, começou a se destacar no cenário internacional e também em instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas e o seu braço aí para cuidar de problemas como a fome. E recentemente a gente desceu um pouco o morro por conta desse escândalo de corrupção. Mas vai ser uma prosa boa e eu estou aqui à disposição para prosear com vocês. Tá ok, lembrando aí que o Sérgio Utz, gente, ele é mineiro, né? Começou militando aqui igual a gente, né? Jornalista, ralando. Hoje está na boa lá em Londres, hein? Cidadão londrino ali, tranquilo. Não. Na boa ainda não. Mas não quer voltar. Não volta. Deixa ele lá. Ô Sérgio, daqui a pouco então a gente te chama para participar dos debates aqui, no item que está reservadinho para você aqui. Muito obrigado pela sua colaboração, viu? E a gente, é um prazer ter você aqui, que você é nosso companheiro hoje do SBT. Prazer todo meu, Péricles. Prazer todo meu. Eu acho que é importante falar sobre esse assunto. Esse é um assunto importante para se falar, sem mitos, né, e com verdade, já que essa é a proposta do programa. É isso aí, perfeito. Então daqui a pouco a gente volta com o Sérgio Utz. Tem uma outra novidade aí também, tá? Da Alemanha. Pode chamar de uma vez? Direção já pode chamar aqui. Olha aí então, olha. Estão achando que o programa está ultrapassando fronteira. Montanha Sim. de Minas pra gente aqui não é limite não, rapaz. Passa por cima mesmo. Eu fui falar esse negócio de bom dia ao mundo todo, né? Porque agora pela internet... Estamos aí, manhã cedo, colocando o pessoal para trabalhar. É isso aí. Olha só que legal aqui agora. A Liane Weinen, ela é mestrada em História da Arte e mora na Alemanha. Ela vai entrar com a gente aqui no debate daqui a pouquinho, tá ok? Daqui a pouquinho ela vai entrar também. Então vocês veem que o TV Verdade hoje é internacional. Conquistando aí... Nós não queremos nem a América do Sul, não. Nós queremos agora o mundo. Nós somos multinacionais. Então, já chegamos, já chegamos em Londres, daqui a pouco na Alemanha, para você saber como é que o brasileiro é visto lá. Então vamos lá. Os 20 motivos pelos quais ele odeia o Brasil. O norte-americano foi casado com a brasileira aqui durante 3 anos, ele publicou, deu esse alvoroço todo. Eu vou começar com o nosso amigo aí, o Peter Woods, porque é o seguinte, primeira frase que ele falou, Peter, que você agora está morando no Brasil também,
Ele diz o seguinte: os brasileiros não têm consideração por pessoas que não pertençam a seu círculo de amizade. Se, por exemplo, um vizinho estiver ouvindo música alta e você pedir educadamente que ele baixe o som, ele não abaixa. Isso é verdade, isso é verdade. Ele considera até como ofensa. Eu acho complicado. A minha primeira observação é, com o que você está falando aqui, é verdade. Eu acho muito interessante. Quando eu vi isso, eu escrevi uma resposta, porque nós sabemos quem é essa pessoa, se existe realmente, que é verdade, talvez não é verdade, porque não tem muita informação. Eu achei muito interessante. Quer dizer, foi publicado, deu uma repercussão, mas não se sabe se... Né? E você respondeu, é isso? Não exatamente, não fiz mas colocou um contraponto. Coisa, mas achei interessante ler tudo isso de uma pessoa. E muitas pessoas nas redes sociais escreveram como que os americanos acham isso, que é muito difícil generalizar um país de mais de 100 milhões de pessoas, né? Então, e também depende muito das circunstâncias pessoais de uma pessoa. Se uma pessoa mora lá no interior, talvez é muito menos possível que vai ter essas condições que morar numa favela ou num bairro com muita gente, que tem muitas pessoas, muito movimento. Mesmo país, mesmo cidade, talvez. Então, eu acho difícil. Não é falar que é verdade ou não, pode ser verdade, mas acho que... Não tem como generalizar. Não tem como falar que todos os brasileiros não respeitam. Mas eu acredito que a grande maioria tem dificuldade mesmo de pensar no próximo. E eu não falo nem de som em casa. O pessoal agora deu para ouvir som no ônibus, sem o fone... Né? Às vezes eu estou no clube tomando sol, estou lá com o meu livrinho. Não, fazem festa na rua. Fazem festa na rua, estão nem aí pra vizinho. Porque o celular agora, todo mundo tem um smartphone e todo smartphone toca música. Então agora todo mundo tem na mão um aparelho com som. E o pessoal põe das caixinhas. Então, quantas vezes eu estava ali querendo relaxar no clube lá do meu condomínio, ler um livro, não conseguia, porque o pessoal colocava música alta. Então, gente, é muito triste. Eu não muito... sei como é que funciona no resto do mundo, isso né? É verdade, agora, que é verdade, sim. É verdade, sim. Não há... Tanto é que nós temos a lei do silêncio aí que ninguém respeita. É verdade. Ninguém respeita. Se agora, você pedir, parece que aumenta a música só de raiva. E outra coisa, se você fizer a comunicação, fizer a representação, chamar, eles não vão. Então ninguém respeita. Só que eu acho que faltou aí para esse norte-americano, né? Isso não acontece, não é só aqui no Brasil, não, companheiro. Aliás, isso veio do Brooklyn, né? Em todos isso veio do os Brooklyn, lugares. na década de 70. Que é a terra dele. No Brooklyn, na década de 70, o sujeito colocava aquele som 3 em 1, a pilha assim, ó, no braço. Já vinha de lá. Ia lá escutar o hip hop e não respeitavam ninguém. Mas ele tem muita razão nisso aí, porque eu convivi com os vizinhos que Deus me livre. Aliás, tem até, absurdamente, tem vereador em Belo Horizonte querendo aumentar a tolerância do som, aumentar os decibéis, né? Como se o cara pudesse cantar na calçada, atormentar quem está do lado. Mas, gente, você quer fazer um show, você quer ter uma casa que tenha música ao vivo? Tenha, só que coloque lá um ambiente correto, ou seja, o som fica lá dentro. Fernanda, você que é cantora, como é que é? Já conviveu com isso? Já teve esse problema de... Eu não canto em bar, né? Mas eu acho que a música no bar é maravilhosa. Eu não acho que é barulho, eu acho que é música. Eu acho que tem que respeitar o bom senso. Por exemplo, uma música no bar até 10 horas, que é o horário do silêncio, eu acho que é uma boa, porque eu acho que a música transforma o ambiente. Não é porque eu sou cantora, não, porque eu faço show geralmente em lugar fechado. E se você tiver com cólica mas menstrual no dia, lá na noite, a música lá, você vai gostar? Não, por isso que tem que ter a lei, né? Porque cada um tá na sua vibe. Então quem tá aproveitando também quer a música. Então por quê? Se é até às 10, então eu acho que até às 10 respeita, depois disso abaixa o... Já teve caso, inclusive, de cidadão pegar o revólver, não cidadão. Eu não. Dar tiro, né? Lá no Gutierrez aconteceu isso, jogar o carro em cima do pessoal que estava reunido. Aí eu passo por outro item aqui, ó. Tem muita agressividade e querem tirar vantagem de qualquer situação. É a lei do Gerson. A lei do... No trânsito, podem jogar, eu acabei de falar, pode jogar o carro por cima do seu só para te ultrapassar. Isso é verdade. Vai falar que é mentira? Não. As pessoas ficaram ofendidas. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Quando você vai falar mal, sei lá, da sua mãe, você está brigando com sua mãe, aí alguém fala dela, não pode. Então, acho que acontece muito isso. Claro que tem algumas coisas da lista que eu não concordo, né? Porque o cara tava com orgulho ferido ali, com dor de cotovelo. Mas a gente não gosta de ouvir falar mal das coisas da gente, né? Isso eu acho assim, ele tem razão em muitos pontos, mas é porque a gente não gosta que fala mal das coisas da gente. Este ponto aí também, ele tá coberto de razão. A gente se mira muito do exemplo lá de fora, né?
Então, quando por exemplo, eu estive em Londres, assim, o metrô funciona, o trânsito funciona, táxi não entra em determinado ponto ali do centro. Então vamos acionar o Sérgio Urso para dizer para a gente aí. Ô Sérgio, você conhece muito bem o nosso trânsito aqui, sabe da situação do brasileiro querer levar vantagem em tudo. Eu te pergunto, Londres, terra do Sir, como é que da rainha, do Big Ben, como é que é a situação aí com relação a trânsito e educação no trânsito? Conta pra gente. Olha, talvez trazer uma cidade como Londres, que é a maior cidade da Europa, não tenha os problemas tão extremos quanto tem no Brasil, né? Usando o exemplo aí de Belo Horizonte, por exemplo. Talvez o trânsito aqui seja um pouco melhor. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de avaliação, porque, primeiro, eles aqui já são uma sociedade formada há muitos séculos, né? O Brasil, os portugueses estavam chegando no Brasil, eles já tinham um parlamento aqui funcionando. Né? Então tem que levar isso em consideração. Estou partindo aqui dessa premissa para dizer que eles começaram a costurar essas regras de respeito e de convívio mútuo muito antes da gente. Né? Esse é um ponto. Agora, se for comparar uma cultura com a outra, de fato, eu acho que a cultura no trânsito, já que esse foi o assunto abordado, eu acho que sim, assim, toda vez que eu vou para Belo Horizonte, por exemplo, eu não dirijo aqui eu tenho uma bicicleta e uso o transporte coletivo, mas há problemas aqui também. Há muito problema de intolerância entre ciclista e motoristas. Ok, num contexto inglês, que talvez seja um contexto menos violento e menos preocupante do que o contexto belo-horizontino, por exemplo. Mas os problemas existem, né? Existem seres humanos em todos os lugares. Eu acho que o que vai fazer a diferença, no fim das contas, é a experiência dos ingleses em estabelecer o que eles consideram que é uma sociedade mais justa, né? Em que uma pessoa tem que respeitar a outra, em que as pessoas conseguem enxergar do portão para fora e não apenas do portão para dentro, como muitas vezes é no Brasil, e as leis, e fazer cumprir as leis, né? Porque aqui, quando não se cumpre a lei, a aparelhagem do Estado para punir quem não cumpre, e isso eu estou falando de motoristas, ciclistas, pedestres, inclusive, a aparelhagem do Estado e o respeito dos cidadãos com o Estado, tudo isso é maior do que é no Brasil. É isso que eu sinto. Mas eu acho importante dizer, não é perfeito. Não é perfeito não, Pérez. Você está me ouvindo bem? Serginho, você tocou aí num ponto muito interessante. Você disse que quando ou você anda de bicicleta ou você se serve do transporte público. Aqui, o transporte público não funciona, infelizmente. Então, nós estamos... uma questão que está sendo debatida aqui agora é essa falta de respeito. A falta de respeito dentro do transporte público é um negócio impressionante, a começar pelas pessoas que são colocadas dentro dos ônibus, dos coletivos. Você tem 26 sentados, né? E 60 de pé. 80 agora. O cidadão já está citando aqui 80 de pé. Deixa eu então, colocar é uma loucura, Serginho. Se você pegar um metrô aqui em Londres, entre 5 e 7 da tarde, e 7 da noite, ou entre 7 e 9 da manhã, você não vai ter uma situação muito diferente, não. Você vai ter lá 20 pessoas sentadas e 80 pessoas em pé, porque é um horário de pico. É um metrô cheio, é desconfortável, às vezes é quente. Essa época, por exemplo, no verão, alguns trens não têm ar-condicionado, é extremamente desconfortável estar lá dentro. Eu acho que o que muda é a postura das pessoas, talvez. Né? Aqui, as pessoas estão lá dentro, tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Né? Agora, ok, não vamos comparar a estrutura do transporte coletivo de Londres com a estrutura do transporte coletivo aí de Belo Horizonte. Mas eu acho também que a gente já parte do princípio que tudo é ruim. Essa é uma coisa que me deixa muito pensativo quando eu vou no Brasil, porque eu vejo quanto que a nossa autoestima é baixa, sabe? Assim, tudo do Brasil pra gente é muito ruim e tudo aqui fora é perfeito. E eu não acredito nessas verdades muito extremas, sabe? Como se do bandido e do mocinho, da perfeição e da não perfeição absoluta. Eu acho que no Brasil tem muitas coisas que funcionam assim. Eu citei um exemplo aqui outro dia, dessa maternidade aí de Belo Horizonte, essa pública, me ajudem se eu tiver, a Odete Valadares, é isso ou não? É a maternidade que faz parto natural. Odete Valadares. Odete? Sofia Feldman. Tem a Sofia Feldman e a Odete Valadares. A Odete Valadares está aqui no São Lucas e funciona muito bem. Exatamente. Enfim, nós temos exemplos ótimos, inclusive no sistema público de saúde do Brasil. Ok, vocês vão me dizer, é uma exceção, não é uma regra, ok.
mas a gente tem que também mudar de postura em relação àquilo que a gente tem de bom, eu acho. Não estou dizendo que o transporte coletivo é bom. Eu só acho que ele não é tão ruim quanto a gente prega todos os dias. Okay, sabe? Quando a gente fala, a coisa é ruim, às vezes ela fica pior do que ela é, de fato. Sabe? É isso que eu queria colocar. Tá ok, tá aí então a colocação vindo lá de Londres, para você saber. Agora vamos acelerar aqui, ó. Terceiro item, não preservam o meio ambiente, jogam lixo em qualquer lugar e as ruas são sujas, verdade. São tolerantes com políticos corruptos. Não, mas peraí. Essa aí. A anterior, um americano falar isso, né? Onde tem um presidente que está querendo acabar com todo tipo de tratado. Então, assim, piorou a situação. Realmente, a gente tem problema aqui com o ambiente. Ele também tem lá, e são tolerantes com políticos corruptos. Agora, essa aqui, ó, o Sérgio tinha falado aqui, que as mulheres... Aí, é para você, ó. As mulheres competem entre si e são obcecadas com seus corpos. Nossa, isso aí realmente é um cara que está com dor de cotovelo. Porque como é que vai generalizar? Não, mulher é mulher em qualquer lugar do mundo, né? Deve ter falado isso tem nada a ver. Não, a produção até mostrou o surreal. O que aconteceu aí? Conta pra mim que eu poder reproduzir aqui. A mulher foi num velório e postou o look que ela foi ao velório. Olha lá. Olha lá. Gente, mas vocês vão falar isso, as Kardashian lá nos Estados Unidos, não tem como ser mais aparecido. Então eu acho que não tem nada a ver com o brasileiro. Eu acho que isso aí ele foi muito infeliz na colocação dele, porque se tem vaidade, competição entre mulheres, querer aparecer, isso tá generalizado no mundo inteiro. Olha só, então, tô triste, mas olha o meu look. Mas as Kardashian fazem muito pior. Mas teve uma cantora aqui que tirou uma selfie no enterro da avó dela. Até, né? Mas aí que eu tô falando. Eu acho que não tem a ver com a brasileira. Eu tenho acho que tem a ver com uma pessoa que não tem respeito. Eu tenho um pensamento diferente a respeito de velório. Você aprova? Eu acho que velório, aquela pessoa que está desencarnando, ele já cumpriu a sua missão e... Mas já pensou se pegar ali no Nordeste, então o pessoal encher a tala de cachaça? Você vê em outros países os velórios onde servem comida, servem bebida. Então bebeu morto. Bebeu de morto. Minas é comum. Então isso é coisa comum. Bebeu morto. Aqui é que é diferente. Vamos ver o Peter aí que tá doido para falar da mulher. E vou acrescentar ainda o sexto item para você. Os homens são infiéis e se vangloriam por isso. Eu acho que isso é mundial. Mas, infelizmente, na minha perspectiva, eu não gosto de generalizar, mas eu estava falando sobre isso com um amigo meu lá nos Estados Unidos esta semana. Ele me perguntou como que são os homens de verdade no Brasil, se você tinha que falar uma dica sobre isso para uma amiga que quer ficar com alguém do Brasil. Ele falou, na verdade, é muito complicado, mas numa sentença seria todos são machistas. É muito complicado. A questão dos porque tem tanta Peter. Cultura bem forte disso que e até as mulheres, tem pessoas que pensam que normal machismo e diferente de falar mulheres merecem direitos, é muito difícil. Com relação ao trabalhador, especificamente o americano com o brasileiro, é o item 7 aqui que diz o seguinte, segundo o americano que publicou aí nas redes sociais, os trabalhadores são preguiçosos e as pessoas esperam que o governo dê tudo. Eu acho que isso... Paternalismo. A mesma coisa existe, essa mentalidade existe nos Estados Unidos. Qualquer lugar que tem uma assistência pública, pessoas falam, pessoas dependem do sistema. É uma coisa bem complicada, né? Olha, eu não aceito falar que o povo brasileiro é preguiçoso. Sob hipótese alguma, nós somos muito trabalhadores. Todos nós trabalhamos e trabalhamos pesados. Porque para manter a condição de vida no Brasil... Só trabalhando e trabalhando muito. Porque aqui é tudo caro, né? Com toda essa roubalheira, com todos esses preços altíssimos, nós brasileiros continuamos aí segurando a peteca. Eu não tenho a procuração do Peter, não, mas o seguinte, ele é meu colega, né? Porque ele é geógrafo também. E eu tenho minha formação de geógrafo também de 1983 na UFMG. Estudante do mundo, né? Exatamente. Então, a percepção que o geógrafo tem é o seguinte, ele tem a visão global, mas aquilo que se destaca, ele destaca mais ainda e fala sobre aquilo com muita efetividade. Então, quer mostrar os detalhes. Então, a visão do geógrafo é uma visão diferente. Então eu vou dar um de brasileiro que está falando do item 10. Vou te interromper aqui agora, porque eu quero acrescentar isso aqui. Antes de ir para o intervalo, eu vou interromper, ninguém fala agora que eu vou falar. Sim, senhor. Vamos pular o item 8 aqui rapidinho. Não se importam com sentimentos alheios. São grosseiros e falam mal de outras pessoas sem cerimônia. Ponto. 9. Os mais ricos são mais arrogantes. Você é arrogante. E os mais pobres, você, cidadão, mais pobre, ganham tão mal que acabam partindo para o mundo do crime. São criminosos. Agora, 10.
é o que eu queria chegar aqui. Por que eu quero chegar nesse ponto? Eles interrompem quem estiver falando. Não esperam que você acabe o que ia dizer. Parece que estão sempre competindo em quem fala mais. Por que eu cheguei até esse item, corri aqui, porque a gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas eu quero agradecer ao Sérgio Utz pela participação e quero ouvi-lo sobre isso aqui, principalmente. O inglês é um lorde, o inglês espera, respeita a fila. Ele interrompe também quando é preciso, Sérgio? Ou fica mais na dele? Eu acho... Educação. Não, como eu disse antes, eu acho que tem sim. No metrô, no próprio trânsito, em vários lugares, tem sim um respeito ao espaço do outro, né? Na própria rua, você vê as ruas são mais limpas, etc. e tal. Também porque há também uma resposta mais efetiva das prefeituras, enfim, tem uma preocupação com o outro. Isso aqui, por exemplo, olha só, eu estou com um bilhetinho aqui que eu recebi da minha vizinha colocou debaixo da porta outro dia, porque uma espécie de comedor que ela coloca comida de passarinho caiu do apartamento dela na minha área externa. Ela ficou extremamente preocupada e me deixou esse bilhete para avisar que ela podia vir aqui limpar se eu quisesse, me pedindo desculpas. Né? Então, essa é uma atitude muito comum aqui, mas eu não acho que seja tão incomum também, né, no Brasil. Né? Eu tive vizinhos maravilhosos no Brasil, que ajudam muito, que tem muitos momentos de solidariedade. O que eu queria dizer, assim, a minha mensagem para você, se eu pudesse deixar é o seguinte: ok, nós temos problemas, ninguém está negando isso, temos problemas no transporte, problema do governo, que é um problema grave, enfim, temos vários problemas, mas não somos tão ruins quanto a gente prega todo dia. Eu acho que a gente tem que começar a mudar esse tipo de postura se a gente quer um país melhor, uma cidade melhor. Tá, entendi. É o complexo de vira-lata que a gente mesmo fala aqui. Sérgio, agradecer você. Nós estamos começando o dia aqui. Você já está à tarde aí, já está indo trabalhar, fazer matéria para o SBT. Muito obrigado por dedicar esse espaço aqui ao TV Verdade, que aqui também é a sua casa. Você será sempre bem-vindo aqui. Você é nosso de coração. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Péricles. Obrigado a todos vocês. Bom dia. Um abraço. Só lembrando aqui também, já aconteceu um fato em Londres. Eu fui com meu filho, a gente estava na Irlanda, a gente passou em Londres para conhecer. Uma oportunidade rara, né? Ter um filho que está estudando fora. Aí a gente sentou numa mesa, tinha um casal saindo, tinha um óculos. Eu falei assim: vocês esqueceram o óculos aqui. Sabe o que falaram comigo? Não, esse óculos não é meu, não é nosso, não. Quando a gente chegou, ele já estava aí. Eu falei: como assim? Né? Que situação, né? Isso, tem um outro americano, eu conheço, o Mark. O Mark é uma pessoa assim, ele está em êxtase com o Brasil. Primeiro que ele morava mais para o norte, nos Estados Unidos, lá frio demais. É igual o Peter, então. É igual o Peter. E aconteceu a mesma coisa quando ele estava na oficina de um amigo nosso, que ele começou a reclamar do Brasil. Ele reclamou, mas dando pancada mesmo. Eu não admito isso aqui, eu não admito aquilo ali, isso aqui. E o meu amigo Lote, o dono da oficina, partiu para cima dele e falou: então você some daqui, eu volto para os Estados Unidos. É porque a forma deles lidarem, deles divulgarem o conhecimento, de mostrarem o que estão sentindo, é uma coisa muito franca. Aqui não, tem um negócio do brasileiro, a gente pegar e enrolar um pouquinho, meias palavras, né? A gente chega devagarzinho e tal. Tem esse negócio de falar muito, de interromper, de falar alto às vezes, de jogar coisa na rua. Isso faz parte de um temperamento de nós estamos num país tropical. Isso você vai encontrar em toda a extensão do Equador, os países que estão ali no Equador. Por quê? Primeiro, nós falamos com a boca muito aberta. Se você comparar, por exemplo, com o francês que ele fala assim, com o inglês que ele fala assim, devagarzinho, fechando a boca. Por quê? O corpo exige que mantenha, o geógrafo sabe disso, o corpo mantém o calor. Então, quando se fala alto, igual a gente fala, berrando, xingado, gesticular, aquele negócio, eles poupam essa energia, então falam com a boca mais fechada realmente. Olha, cidadão, você tocou em calor, eu vou pegar uma calor brecha. Você vai ter daqui a pouco. Peraí, tem que chamar o intervalo agora. Nessa sua fala, vou chamar o intervalo. Eu gostaria de fazer um comentário. Pode falar, vou abrir a sessão. Então, tá vendo, você vê a diferença do povo. Foi na Inglaterra que você viu o óculos? Você vê a diferença do povo, a frieza do povo inglês. Se fôssemos nós, os brasileiros, na hora que víssemos o óculos, pegaríamos o óculos, procuraríamos o responsável pelo local e falava: olha, alguém esqueceu o óculos, por favor, guarde que eles vão voltar para procurar.
Esse é o povo brasileiro. Mas o colega que estava com meu filho falou assim, obrigado, já que o óculos aqui mesmo. Esse é o problema. Essa é uma exceção. Não dá Mas é verdade. Essa é a regra. exceção. Infelizmente é regra. É verdade. Infelizmente é regra, Pérez. A gente sabe disso. Esse exceção. Mac mesmo, uma vez, nós estávamos tomando um shopping lá, sentado na cadeira ali na rua Guajajaras, e tinha uma nota de R$20 no chão. Alguém pegou e falou assim, é sua? Eu falei assim, não é minha. Nem olhou para trás. Falou, não é minha. Porque não era mesmo, ele sabe que não é, então não mexe, né? A grande amiga lá do Dr. Ricardo, a Zezé Fernandes Galizzi, teve no Canadá e ela é muito ligadona, assim, esqueceu uma bolsa que estava repleta de dólares, com tablet, celular, passaporte, estava tudo lá. Quando ela voltou, essa mochila já não estava lá mais. Ela ficou preocupada, como é que é aquilo? Quando ela está chegando em casa, estava a polícia na porta da casa dela. Entregando. É da senhora? A senhora esqueceu lá, vê se está tudo certinho, Tá assina e pronto. Então, aí é outro departamento. Outro Bom departamento. demais, né? Daqui a pouco, o departamento que é o seu departamento. Hein? Presta atenção, daqui a pouco vai falar de polícia e violência depois do intervalo. E eu te digo, é verdade. Pois é, estamos de volta com o TV Verdade. Estamos falando hoje de uma lista que circulou com 20 itens que seria verdade em relação à imagem do brasileiro. Essa lista foi criada por um norte-americano que viveu 3 anos aqui no Brasil, casou com uma brasileira e tudo mais. E essa lista também foi retirada das redes sociais depois de causar essa polêmica inteira. Nós já estamos aí no 11º item, eu vou levantar aqui para vocês, que agora tem participação, inclusive, lá de fora mais uma vez. Primeiro bloco, a gente falou de Londres com Sérgio Woods. Daqui a pouco vamos falar diretamente da Alemanha, hein? Ao vivo para você aqui. Nossa manhã está quente. 11º, então, o item levantado pelo americano. A população vive apavorada com a violência e a polícia, além de mal remunerada, é ineficiente e despreparada. Um item. 12º. O povo é roubado pelos políticos sem qualquer cerimônia e tudo é muito burocrático. Difícil de resolver. É isso mesmo? Em relação a essa parte da burocracia, isso é fato, né? Isso é fato. Isso tem nem que ver. Todo mundo de fora comenta mesmo que no Brasil a burocracia é absurda, assim. Lá fora, você abrir uma conta, abrir uma empresa, além de ser fácil, de não ser burocrático, o governo incentiva os empresários a abrir. Então, isso não enche tanto de imposto, então fica mais fácil. Tão apavorada, assim, agora, em relação à violência, claro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, a coisa lá tá absurda. Agora, falar que a polícia é mal remunerada, isso é óbvio, mas eu não acho que ela é mal preparada. Acho que ela faz até milagre com tão mal. Despreparada ela não é. Ela não é bem remunerada, mas ela faz milagre com o que ela tem. Com o que ela tem, ela utiliza. Ela faz os milagre. meios, você não é despreparada. Utiliza, é verdade. Utiliza os meios, que ela tem e tem se saído muito, e ainda engessada, né? Porque o cara muito não pode bem. atirar, porque vai vir os direitos humanos, mas aí ele não atira, aí ele é morto. Olha, então, assim, eu não queria ser policial, não. Este senhor que escreveu, esse americano, ele se esqueceu. Não sou eu. Nós sabemos quem vai ser é Não, se fosse, ele ia tomar a porretada também, isso é diferente. Eu acho que ele se esqueceu lá, né? Que às vezes sai um louco, atira numa faculdade inteira. É verdade, bem lembrado. Mata uma porção de alunos, mata uma porção de gente inocente. Ele não está falando que não tenha nos Estados Unidos. Tem. É o que o Serginho falou lá de Londres agora. Tem problema no nosso transporte público? Tem, mas lá também tem. Só que diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você esquecer uma caixa no chão, uma caixa de sapato no chão, eles vão morrer de medo, achando que tem uma bomba ali e vão chamar o FBI, vão chamar a SWAT. Nesse contexto, aqui o brasileiro chuta e não explode. Agora, Zé, o Peter, eu no seu só caso, acho, Peter, cidadão, você se sente seguro no Brasil? Você se sente seguro com a polícia? Como é que é? Você que sim. veio de fora. Eu me sinto sim, mas acho que é problemático, porque eu reconheço que a minha segurança pessoal vem de ser estrangeiro, branco, homem. Não tenho cadeira de roda nem nada. Provavelmente quando uma pessoa me vê na rua, é muito diferente que outras pessoas. Eu reconheço isso. Então eu me sinto seguro pessoalmente e inseguro sistemicamente, porque eu sei que a insegurança existe, eu sei que a minha segurança contribui à insegurança de outras pessoas e isso é bem complicado. Na sua lista, rebatendo o que foi escrito aqui de uma certa forma, você colocou isso?
Não lembro. Tinha muitas coisas. Você fez uma lista? Sim, eu escrevi mais 50 coisas, mas eu escrevi coisas positivas também, porque acho muito então, importante. dá um exemplo. Eu acho que você disse, você tocou no assunto que eu ia falar. Por exemplo, a lista tem que ter críticas construtivas. Como você está falando, que acho muito importante. Tomou um pé na bunda. Que quando falamos sobre essas coisas... por exemplo, eu vi muitas pessoas pensando, americano falando essas coisas ruins sobre o Brasil, também me escrevi positivo, mas o que eu falo não é a verdade, é minha opinião, é minha experiência. E não estou falando, se eu falo, as pessoas no Brasil têm burocracia ruim, péssima, não significa nada de outro país. Pode ser pior em outro lugar. Se a gente está comentando sobre o Brasil, não significa que Estados Unidos, Europa é incrível, perfeito. Pode ser, talvez não. Né? Isso é importante, mas... eu acho O que você mais gosta do Brasil? Fala pra gente. Gente, é complicado, né? Mas porque, na verdade, eu acho que os estereótipos... depende da pessoa. Algumas pessoas gostam de homens, outras de mulheres, mas é isso, que eu acho que as pessoas cuidam dos corpos mesmo, e acho isso muito importante. Ô, Peter, aqui tem o item, os tributos e impostos são absurdos e abusivos, tirando muito lucro dos empresários e investidores. As residências não possuem, você até falou, um sistema de isolamento térmico, fazendo com que você sinta um calor infernal 9 meses do ano e passando muito frio nos outros 3. Então, falando de calor, falando de frio, essa coisa toda, vamos fazer o seguinte, vamos direto lá na Alemanha, então? Tá aí, ó. Vamos conversar com a Liane Weinen, mestrada em História de Arte. Mestranda, né? Está estudando ainda. Schwarzdorf. Como é que é? Schwarzdorf. Em alemão é danado. Em alemão é difícil, viu? Fiquei sabendo que ela começou a rir. Ela é uma peça, inclusive. Cuidado com ela. Acho que ela tá rindo de você, assim. Nada... Pois é, Liane. Não quero botar fogo, não. Você está acompanhando a situação aí, calor, isolamento térmico aqui. É brincadeira falar de Brasil, você que é mineira, conhece muito bem. O que você tem a dizer nesse momento aí? Violência, impostos, essa coisa de segurança na Alemanha, principalmente. Bom, eu acho que a vantagem aqui, não só na Alemanha, em vários países da Europa, é que a gente paga muito imposto, sim. Basicamente 1/3, para não falar até mais, do salário das pessoas vai para imposto. Então, assim, se você ganha, vamos dizer, 3.000 euros bruto, você vai ganhar 2.000 euros líquido. Significa que os 1.000 euros você está pagando de impostos. Só que esses impostos são realmente convertidos para o povo. Então, assim, o transporte funciona, normalmente funciona, segurança pública é muito melhor do que no Brasil, claro, e a questão da educação e da saúde nem se compara. Agora, tudo é uma questão de relatividade. Você, como cidadão alemão, que, vamos dizer assim, eu sou quase que uma visitante ou temporária, eu estou aqui há 4 anos, mas eu escuto isso muito dos alemães, eles vivem reclamando também, porque a Noruega, porque a Suíça, porque a Suécia, enfim, todo mundo acaba sempre falando meio mal, né? Tá aí, ó. E eu te pergunto, e a comida aí? Porque aqui o 15º item diz o seguinte, a comida é inconveniente e repetitiva aqui no Brasil. Não existe variedade de alimentos congelados. E quando você encontra, o preço é exorbitante. Aí o preço... Bem feliz vamos ver como é que tá a cotação do chucrute aí na Alemanha. O chucrute não tem congelado, não, mas tem muitas outras comidas congeladas, muito de boa qualidade, vamos dizer. E o que eu acho sempre mais interessante aqui é porque tudo é discutido, assim. A comida eu já considero de boa qualidade, mas as pessoas debatem, discutem, tem programas de televisão, jornal, enfim, como que é as vitaminas, como que é a qualidade. A coisa não passa batida e pronto, é assim e pronto, você tem que engolir abaixo. Não, é discutido, é levado a sério e o que não tá bom, vamos tirar, vamos mudar, enfim, eu acho que isso que é o caminho mesmo. Pois é, você é mestranda em História da Arte, mas estou sabendo que você é uma excelente cozinheira, de mão cheia. E o que o brasileiro sente falta fora do Brasil? É o feijão com arroz mesmo? Não tem jeito, tem que ser o feijãozinho nosso aqui, que é o bom? O feijãozinho, o pãozinho de queijo, né? Porque eu sou bem mineira. E uma boa cachaça, que você encontra cachaça aqui sim para comprar, mas não é boa. O que mais? Tá falando enfim, as carnes boas. Carne é só no Brasil. Carne aqui
não é tão boa, com certeza. Agora, com certeza, é o seguinte, eu vou até pular, a gente está no 15º, vou pular para o 20º aqui, porque você já tocou no assunto que interessa. Falou da cachaçinha, falou com Minas Gerais. Aí eu entro com o 20º aqui, que o camarada colocou na lista dele, que é o seguinte, a cerveja nacional é péssima e as importadas custam muito caro. Você, minha filha, está falando da terra da cerveja. Se bem que eu adoro a cerveja belga, a alemã fica em segundo plano. Falar, né? Mas é aí, a cerveja realmente aí... Tem isso mesmo? A cerveja brasileira é muito ruim. A cerveja aqui é incomparável com a brasileira. Tenho que dizer. Embora que eu tenho visto por internet, porque eu já tenho um bom tempo que eu não volto ao Brasil, já tem mais de 2 anos, que tem surgido muitas cervejas artesanais, o que é muito legal. Mas a cerveja aqui é realmente imbatível, ela é muito boa, a qualidade é excelente e o preço, assim, uma garrafa que eu paguei há 2 anos e meio atrás no Brasil, que eu paguei R$25, a gente paga 70 centavos aqui. Pois é, mas para fazer uma boa cerveja tem que ter uma boa água, né? A gente sabe, né? Exatamente. Então, aí o 19º fala o seguinte, item aqui pelo americano. A água do brasileiro não tem boa qualidade. Isso eu discordo. Eu discordo também. Vamos ver como é que é na Alemanha primeiro, depois a gente volta o debate para cá, então? Vamos lá, é com você aí, vamos lá. Vai, né? Sim. Meu Deus. Liliane, vai, né? Vai. Vai. Não, é vai nem. Aí vai, nem. Vai. Isso. Essa água aí é boa, então, pode tomar à vontade. Diz que toma água até de torneira, né? Toma água de torneira. A água é muito boa, agora tem muito calcário. Ah, é? Então o rio que pega nessa hora aí. Depende da região da Alemanha que você mora, mas mesmo assim as pessoas bebem tranquilo, bebem da torneira. Então tá bom. Então, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, dentro do tempinho, eu vou voltar aí pra gente fazer mais uma consulta, tá ok? Agora eu quero ver essa mesa maluca aqui. Obrigada por enquanto. Sabe o que eu acho que ele reclamou em relação à comida congelada? A gente aqui no Brasil não tem esse hábito de comida congelada tanto, porque aqui a gente ainda tem a tradição, principalmente em Minas, né? Mas no Brasil, em geral, a gente tem muita tendência de comida pronta, fazer comida todo dia, colocar a mesa, sentar todo mundo. Então, talvez ele tenha sentido essa falta de comida congelada, porque a nossa cultura é muito mais gostosa. Porque aquela comida novinha, o arroz, feijão feito na hora, carninho, batata frita. Nossa, gente. Então, falar mal da comida, eu acho que é porque a ótica dele é perfeita. Ele fala que não tem variedade. Primeiro que ele tá com dor de cotovelo, né? Eu já falei isso 1 milhão de vezes. E segundo, porque se ele tá pensando em comida congelada, igual lá nos Estados Unidos é muito mais comum, aqui não, gente. Aqui tem comida congelada, mas é porque a gente preza muito mais pela comida feita na hora. E vamos continuar falando a verdade. Parece que ele separou aí. E a mulher traiu ele. A mulher já o chutando no banco. Tomou um chifre, gente. Aí vai começar a querer, vai morar sozinho e vai achar que ele vai pegar aquelas comidinhas lá e fazer na hora. Olha, eu devo lembrar ao nobre escritor aí, primeiro, que nós temos carne aqui em abundância. E a nossa comida, nós estamos no país tropical, onde naturalmente a temperatura é alta e a comida, se ficar bobeando, vai estragar rápido. E a mesma comida congelada tem um prazo de validade bem menor do que o de lá. Claro. Não é possível pela questão climática. Agora, meu amigo, você falar de cerveja, não, e falar que não tem além de tudo, você está mal informado e está bebendo no pior lugar. Você é casado, não, né? Eu não. Aqui na mesa todos são casados, exceto menos você. eu. E a produção está soprando o seguinte, também não. Comida feita no Brasil é comida para solteiro. Pão de forma é família, o refrigerante é família e nada é pensado no solteiro. Pode ser por isso também. Tanto é que quando eu compro determinadas coisas eu já penso o contrário. Na hora a caixa já fala, você é solteiro. Exatamente. Para mim, esse só senhor... terminando aqui, Ricardo. A nossa cerveja, meu compadre, se você não sabe, as nossas cervejas estão ganhando campeonato em primeiro lugar no mundo. A nossa cerveja está sendo conhecida no mundo. Você está precisando de trocar de lugar de beber. Mas não falou a cerveja em geral, falou cerveja nacional. Eu acho a mesma coisa com os Estados Unidos. Tem muitas cervejas boas. Peter, o problema que você levantou... é tranquilo em relação à bebida? Você acha que bebe dentro do normal, extrapola um pouco? Eu gosto, porque a gente fala sobre bebida, comida. Comida e bebida não são coisas físicas, são estilos de vida, né? Claro. É mais que só os materiais. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bom porque bebida, lá nos Estados Unidos, muito comum, pessoas bebem e também tem a ver com a lei, porque não consegue beber álcool até 21 anos, legalmente. Mas todo mundo faz e bebem demais. E acho que é por causa da lei, porque tem tanta pressão social em não fazer uma coisa
todo mundo, obviamente, faz. Aqui não existe tanta pressão social em pensar que álcool é uma maneira de fugir do mundo, da pressão cotidiana, que pessoas não... Então estão dando jeitinho lá também. Ah, não pode beber, a gente dá um jeitinho e toma umas canjibrinas também. Mas então, bem em quantidade grande ao mesmo tempo. Aqui é mais leve, acho que é mais lá social. Lá para tornar o caldo mesmo. Será que o brasileiro, então... não é proibido uma certa quantidade? Mas eles dão um jeitinho, estão aprendendo conosco aqui. Será que o brasileiro é carente? Eu gostei do jeitinho, sabe? Porque eu tô vendo que a loucura no mundo inteiro. Não é mundial. Ser humano é ser humano, gente. Ricardo, só uma preleção. Vamos ver lá então, Ricardo, que o próximo item tem tudo a ver com isso aí, só pra gente já, é o 16º. Os brasileiros são sociáveis demais e não sabem ficar sozinhos. Nos finais de semana, parece que você tem obrigação de receber alguém em sua casa. Isso é ruim, é? Aí vai uma cervejinha, vai... Tá vendo o que você tá falando? Ô, chifruto, mas... esse chifruto tá... Isso é bom, Isso é carência, é a melhor isso? coisa do brasileiro, Isso é carência? gente. A Fernanda fez uma preleção aqui de como funciona a nossa alimentação, a nossa casa, a nossa comida feita na hora. Pra mim, você foi muito mal casado, companheiro. Lá na sua casa só servia comida congelada e só o mesmo tipo, não, viu? Ao contrário. Você foi muito mal. Casado, ele estava bem. Tanto é que o pessoal queria ir para a casa dele no final de semana. Agora que está solteiro, o pessoal deu liga. Pode ser. Ou então a companheira convidava o pessoal para ir para casa dele para não ficar só com ele. Porque ele é um chato. Justamente. Porque eu acho que uma das coisas melhores do Brasil que todo mundo fala é exatamente isso, né? Como a gente se relaciona, que a gente gosta, nós somos amigos mesmo, a gente se abraça, a gente gosta de compartilhar a nossa vida. Então, assim, eu acho que ele tem razão, só que não seria um ponto negativo. Para mim, seria um ponto positivo. Então, vamos fechar aqui, ó. 17º. São efetivamente carentes, a gente está falando aqui, e não se desgrudam da família. Isso não é mal, não, meu filho. Isso é bom demais a conta. Ué, que é isso? Acho que um pouco uns acabam se envolvendo na vida do outro. Como é que é? Falando sobre isso, porque... acho que também concordo que a rede social de pessoas é muito forte, que isso normalmente é muito positivo. Mas eu não sou introvertido. E eu imagino a vida, se você não quer sempre estar fazendo coisas assim, deve ser muito difícil. Não, em geral, mas porque aqui ninguém vai sem ser convidado. Ah, vai. Na minha casa ninguém vai sem ser convidado. Eu, por exemplo, agora eu faço questão de chamar a Liane agora, que ela vai entrar com a gente. O brasileiro não é tão cara de pau assim, não. Eu não vou na casa de ninguém sem ser Atenção, nós esperamos um convite, sim. Olha a nossa convidada, que eu estou fazendo o convite agora para participar. Liane, por favor, né? O brasileiro, carente, amoroso, família. O alemão, não? Não como brasileiro, não dá para comparar. A gente tem outras... A gente é mais amoroso, mais carinhoso, chega mais perto, mais junto, mais rápido. O alemão, eu considero que a seguinte vantagem, vamos dizer assim, do alemão, é que quando você o conquista, você tem um amigo de verdade. Mas essa conquista é muito trabalhosa, muito longa, totalmente diferente do brasileiro. O brasileiro é aberto, é rápido, gostou, amor, vamos em frente. E essa coisa do brasileiro também. O brasileiro abraça, não aperta só a mão, né? Abraça, dá 3 beijinhos, com o alemão, nem pensar, né? É um pouco mais distante, né? Eu acho que a nova geração tem melhorado também nesse aspecto, porque os alemães mais antigos, eles são muito distantes, eles têm mesmo um muro em volta deles, não toque, não encoste, não mexa com a pessoa. Mas a juventude, a galera nova, tipo geração atual, eles são mais liberais. Estão chegando perto no estilo latino. E eles aí na Alemanha, eles têm o costume de morar com os pais até mais tarde, como nós aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos eu sei que não, né? Chega na época da faculdade, vai embora. Na Alemanha, como é que funciona? Conta pra gente. Fez 18, um abraço, procura um lugar na faculdade, procura uma república e até logo, já era. Aqui a gente mora com os pais até casar, se não casar, fica pra sempre. Se casar, ainda fica com o pai. Não, às vezes casa e leva, Eu tô morando depois de 10 anos de casado. Leva o parceiro pra dentro de casa. Tô passando um período na casa da minha mãe, vou falar, vou ficar 3 meses na casa da minha mãe, né? E vou falar, eu tô amando. Porque eu fiquei 10 anos, né, tendo minha casa. Sinto falta. Este carinho é impagável. A minha mãe, ontem eu tava lá na casa dela, ela tá assim pra mim, o que você quer? Eu, nada, mãe.
Não, o que você quer para você ficar feliz? Um bolo, um pão de queijo? Ela acha que felicidade é comida. Obrigado pela sua participação. Vamos esperar contar com você uma outra oportunidade. Sensacional sua participação, muito boa aí. Matou muito a gente, obrigada de a nossa curiosidade aqui. Valeu demais. Tá certo. Lembrando que lá também é de manhã, hein? Bom, gente, então, antes das considerações finais, só para fechar aqui, ó, 18. Serviços essenciais como água, luz, telefone e internet são ruins e são muito caros. Não para entrar no método, porque isso aí bateu na canela. A água não diria tanto, não. Sabe? A água não. Isso a gente vê no Alterosa Alerta todo dia. Né? Jornal da Alterosa, até no Alterosa Esporte aparece. Exatamente. Então, considerações finais, doutor Ricardo, palavra com o senhor. Olha, eu tenho o maior orgulho e a maior paixão pelo meu país. Eu adoro o povo brasileiro. Tenho um verdadeiro orgulho de estar no meio do brasileiro. É um povo de um carinho, de um calor, de um amor, de uma solidariedade e de uma beleza ímpares. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. O meu coração é verde e amarelo. Aí, agora a gente passa a palavra para o Peter Wood, o cara do Rolling Stones, o Wood, hein? Aí, pensou? É ele aí. Aí, Peter, está no Brasil, está feliz da vida. Considerações finais. Foi um grande prazer conversar sobre essas coisas aqui, mas acho importante falar algumas coisas adicionais. Primeiro, sou um representante de outro país. Não sou o representante, né? Tem várias perspectivas de várias coisas. E também acho muito interessante quando a gente, só aqui e também nas notícias, esses artigos, compara o Brasil com o fora, normalmente com quais países? Estados Unidos e Europa. Acho muito interessante e mais importante comparar com outros lugares e ver que o mundo é maior que isso, só que como as nossas redes sociais têm mais conexões fortes entre essas partes do mundo por causa da internet, por causa da infraestrutura, por causa de migração, etc. Então, pode ser difícil, mas pode ser muito, muito importante aprender coisas dos Estados Unidos, da Europa, outros lugares, África, Ásia, etc. Se não quer ouvir, por exemplo, a minha opinião, não precisa de ouvir. Mas acho que, idealmente, alguma coisa que contribui a cultura e tudo aqui no Brasil. Porque moramos num mundo, uma mistura de várias culturas, pessoas sempre em movimento. Então, se vamos negar isso, vamos negar a humanidade. Ok. Te agradece você pela participação, Peter, sabendo que hoje TV Verdade está abraçando o mundo, né? De Minas para o mundo. E Fernanda Garcia, cantora, jornalista, as considerações finais aí, a imagem do brasileiro no mundo, né? Verdadeiro? Eu acho muito interessante isso que ele falou, porque o mundo é muito grande. E, infelizmente, né, por a gente viver num país que é tudo tão caro, tudo tão difícil, as pessoas, a maior parte das pessoas não tem a possibilidade de viajar e de conhecer a cultura, né, dos outros lugares. E eu fico muito triste, porque eu acho que todo mundo devia ter direito de conhecer o mundo, porque ele é tão bonito, tão grande. Então, eu gostaria muito, assim, se eu pudesse fazer um pedido hoje, eu queria que Deus me concedesse a possibilidade de conhecer cada lugarzinho no mundo. Igual ele falou, para a gente comparar as coisas boas, aprender outras coisas, dar valor ao que a gente tem de melhor, porque eu acho que o mundo é muito grande, eu acho que a gente poderia, todo mundo colocar isso na cabeça, vou fazer um esforço, guardar um dinheiro, tentar dar uma saída para ver tudo isso. Isso é eu acho que é bem bacana. Agora vai falar a voz da razão, a voz do cidadão. Eu acho que... Você pode ficar tranquilo, Peter, que é o seguinte, podemos até não concordar com absolutamente nada que vocês falem, mas você vai ter o direito de falar e nós vamos receber isso com muito prazer. Agora, por outro lado, nós temos que ver a cultura, sabe? A nossa cultura está passando para o lado de lá. Por exemplo, na Alemanha, que a nossa convidada falou, que não tinham... os alemães mais antigos são alemães que não têm essa cultura de abraçar, de receber, de aquela coisa toda. Então, já está chegando lá o nosso jeito de ser e eles estão vendo que é melhor, porque nada melhor que um grande abraço. Eu tinha um monte de abraço para mandar aqui, Cleber, mas em razão do horário que estourou, vamos deixar para amanhã. Todos vocês que eu prometi um abraço para hoje, eu prometo mandá-los amanhã. E um excelente dia para todo mundo. E vamos viver em paz, de forma globalizada. Sim. Sejam bem-vindos. E nós vamos chegar lá também, vamos comer o chicruto. E vamos respeitar, né, as outras culturas, as outras opiniões. Isso é verdade. E eu abraço toda essa Minas Gerais, a todo esse Brasilzão, agora abraçando também a Inglaterra, abraçando também a Alemanha, abraçando os Estados Unidos, o mundo, hein? Isso é um prazer. TV Verdade Internacional. E agradeço a vocês pela participação, mas esse programa foi um prazer estar aqui apresentando. E amanhã tem mais, hein? Logo cedinho, então, TV Verdade. Eu garanto para você. É verdade. Até lá.